Olá, notícias do momento, edição nacional aqui nesse dia 19 de junho. Bem-vindo você ao nosso canal. Aqui você tem resumo de tudo que precisa saber para não passar vergonha. Nossos dias de hoje, notícias nacional. Temos a oração que está todos os dias aí no Internacional, Transição Planetária, atualizações de notícias, né? E todos os vídeos que estão colocando no canal aí. E o Disperso da Araraquara também. Fique com a gente para saber melhor das informações. E vamos direto a notícias nacional. Atenção com vocês. O que está acontecendo aí no Brasil, no mundo, né? A gente está com muita coisa acontecendo aí. Então, Eduardo Bolso chama General Mourão de traíra. Nossa, tá pegando fogo aí o negócio, né? O General Mourão chama Eduardo chama o General Mourão de traíra. Será que é mesmo, né? E filme Dark Horse, que será um pesadelo para a canhota, afirma Eduardo. O filme sobre a trajetória do capitão tem sessão de pré-estreia já nos Estados Unidos e parece que retrata a história do ex-presidente que aconteceu em Las Vegas e marcou quem já estão fazendo filas para conseguir nessa pré-estreia, né? Pré-estreia. Então, aqui também diz o Alcolumbre, ninguém nesse país pode ser condenado antes do trânsito em julgado de um processo, né? Porque ele sabe que está a nova fase da Operação Compliance Zero. E PGR se manifesta a favor da lei da dosimetria, que reduz a pena do nosso capitão, tá? Então, muito bom isso. O Departamento de Estado americano sai em defesa de Eduardo Bolsonaro. E PGR contraria Mora e defende validade que reduz a pena do nosso capitão. A vigência da lei foi suspensa em maio de 26 pelo Ali, né? Então, parece que ele está caminhando para ter a liberdade de não estar mais em cana, como a gente chama, né? E também diz assim, Polícia Civil do Distrito Federal solicitou a Alexandre autorização para Jair depor por videoconferência. O depoimento faz parte do inquérito sobre a arma registrada em nome de um ex-presidente e encontrada com segurança durante uma blitz. Condenar Eduardo Capitão era inevitável, mas a presença de Mora lança dúvidas sobre a imparcialidade do ST. É evidente que é imparcial total, né? E oposição aumenta a pressão e protocola mais um pedido de impedimento contra o Mora. Parece que os pedidos contra ele estão pululando aí com muita força e muita intensidade. E também a Rumble e a Trump Media pediram ao Tribunal Federal americano que emitisse uma sentença por omissão contra o juiz do Supremo Tribunal, né? Então parece que está feio para ele o negócio, não está nada fácil. Rumble e Trump Media afirmam que Alexandre ignorou o prazo e não deu bola, fez pouco caso disso, né? Fez pouco caso, ignorou totalmente e vai se complicar por causa disso. Bom, também a PGR pede a Mora envio do inquérito da ABIN paralela para a primeira instância. E sobre o senador Jacques Wagner, que é o líder do governo L, foi muito além da operação do caso Master, né? O PF deflagra essa operação que mira o Jacques Wagner, é o líder do governo do L no Senado, e está comprometido com uma série de delitos, inclusive um apartamento de 2.400.000 reais que teria sido dado a ele pelo Vorcaro, pelo Banco Master. Um apartamento de 2.400 reais, né? Então o caso Master chegou à Bahia, ao PT, e parece que o Jacques Wagner está comprometido até o pescoço com essa situação. E também a decisão de André Mendonça, que autorizou a Operação Compliance Zero, aponta suspeitas de que Jacques Wagner teria vantagens indevidas para atuar em favor dos interesses ligados ao Banco Master, né? Chefe da PF esteve com L horas antes da operação contra o Wagner. Então, o negócio tá feio. Inclusive, esse chefe da PF, parece que também é envolvido em muitas maracutaias aí e talvez ele seja também colocado junto no balaio de gaiatos aí, né? Então, Jacques Wagner sofre terceira operação por corrupção no caso Master. A empresa da nora dele recebeu 12 milhões e a quebra de sigilo aponta para ele. Enquanto isso, Jair e Felipe Martins estão detidos. Fachin relatou e arquivou o caso e André Mendonça é o relator desse caso aí. Vou te contar, né? Então o cara está confirmado que ganhou milhões e milhões e milhões e está livre. Enquanto o Felipe Martins e o nosso capitão estão
detidos, supostamente detidos, né? Então Jacques Wagner é alvo dessa nova operação e as vantagens do Master a Jacques Wagner, apontada pela PF, são grandes. Muito dinheiro foi dado para ele, apartamentos, foi encontrado também muito dinheiro, relógios e uma série de coisas relógios caríssimos, né? E um valor de dinheiro, de metais, de coisa que está surpreendendo até mesmo a Polícia Federal, né? Aqui também o presidente Alcolumbre cancela a sessão alegando falta de quórum após investida da PF contra o senador Jacques Wagner. E Jacques Wagner era o interlocutor do Master, aponta o André Mendonça. Ele era o meio de campo, ele que fazia o meio de campo, né, o Jacques Wagner. E, como eu falei, apreenderam 49 mil dólares no endereço ligado a Jacques Wagner e apreenderam mais uma série de outras coisas, moedas, joias, correspondente a valor de 250 mil reais e valores indevidos escondidos na casa dele. Tá? Então ele tinha uma mensagem cifrada também, né, que fez o líder petista entrar na mira da PF. Dizia que o vão do seu apartamento tinha 2,4 metros, ou seja, era 2,45 milhões de reais o apartamento de luxo que foi recebido pelo Master, pelo Jacques Wagner, né? Além de apreenderem 250 mil reais em endereço ligado ao Jacques Wagner. A Polícia Federal foi em cima e apreendeu tudo para ele. Então, aliados defende a saída de Jacques, né? Parece que ele já está abandonando, né? Ele negou a relação com Vorcaro na última terça, então ele disse que não, né? Que ele é inocente, que ele é o mais santo dos homens, né? Inclusive, o Jacques Wagner é casado com a desembargadora do Tribunal de Justiça da Bahia, né? Então, também parece que fica tudo assim, unha e carne, né? Tudo junto ali, um é desembargador, outro ajuda o outro, etc, né? E a PF aponta que o senador teria recebido apartamento, esse de 2 milhões e meio, de 400, então tá ficando feio pro lado dele. Então, parece que o PT baiano também vai se incomodar muito com essa função do Jacques Wagner aí, né? O Cred Sesta é um outro organismo, outro banco de crédito que vai ter que ser responsabilizado também, que liga o PT baiano a esse caso de grandes roubos de dinheiro, né? A Polícia Federal localiza mensagens que Hugo Mota pede a Vorcaro liberação de empréstimo para a cunhada de 22 milhões, né? Olha só. E as acusações publicadas pela revista Veja são mentirosas, diz ele de uma maneira de tentando se justificar, né? E ele telefonou para Jacques e pede explicação e tal. Agora aquele surge aquela coisa, tu não sabia ou tal, né? Então agora todo mundo tá sujo aí que nem pau de galinheiro. E o jornal o Globo diz que o embate entre os ministros Gilmar e Mendonça sobre o Vorcaro está passando dos limites, escancara esse roteiro aí, né? E a Polícia Federal desconfia que o petista ganhou um imóvel de luxo em Salvador, como eu falei, de 2 milhões e 400, e isso está estourando agora na justiça, porque o Mendonça determinou a Polícia Federal para não avisar o André Rodrigues, que é o da PF, né, sobre os passos do inquérito, ou seja, o André Rodrigues também é amigo da turma e não pode ficar sabendo da situação aí. Então parece que essa investigação está indo longe, né? A CNN também revelou todo o acontecido ali, a PF, Ministério Federal, e enfim, a coisa está ficando feia pro lado da turma, parece que essa semana estoura, né? A segurança de André Mendonça reforça após ministro assumir relatoria do Master e Mota não responde 5 vezes se pediu a Vorcaro para liberar empréstimo para a empresa da irmã, né? Então ele foi pedido para liberar o empréstimo e, enfim, está tudo aparecendo, está tudo sendo trazido escancarado. E o dossiê, a engrenagem está sendo mostrada, né? Toda essa turma aí do Vorcaro, dessa turma aí, todo mundo está aparecendo, então, tudo está mudando o destino do futuro do Brasil, né? O Eduardo muda o destino do caso Master, porque com essa ajuda dele aí, tudo vai ficar exposto à tona aí, tá? Bom, aqui também, mais essa também, a lista do Vorcaro, o único que não apareceu na lista é o que está detido, é o único. E na lista do mensalão estava fora também.
Então, o delito do capitão foi ser honesto. Então, ele coloca a candidatura em dúvida, né? Parece que não sei se ele vai ser candidato, porque a coisa está tomando um rumo aí incrível. Engraçado que todo mundo que apareceu na lista da propina está livre e solto, né? Menos o nosso capitão. Que é isso, né? E o Flávio diz assim, fica claro por que o L quer mudar o presidente do Banco Central para ajudar o Master. Jacques Master não deve ser o único petista enrolado, tem muito petista enrolado aí, né? Então, eles querem até trocar o presidente do Banco Central e tal, não vão conseguir, tudo acabou para eles, né? Então, e ele ataca policiais, passa pano para o delito e detona revolta histórica no país, né? Olha só, e o rombo de 59 bilhões no governo L está cada vez mais forte, mais escancarado, assim, né? E, poxa vida. Então, eu voltar do Banco Master, né? Que foi também o berço da fraude bilionária, tem esse endereço petista. E esse apartamento que ganhou o Jacques Wagner, né, foi uma coisa descarada, né? Além de voos de jatinho e 11 milhões para a nora do Jacques Wagner, né? Então, tudo começou na Bahia, com o PT da Bahia. Todo mundo sabe que a Bahia é um estado bastante petista, né? Então, onde o PT tem amarras lá em todos os sentidos. Então, veja que está tudo sendo escancarado aí, né? E o André Mendonça disse que existe uma máfia no poder e o Brasil está repetindo a história, né? Então diz aqui a reportagem que o Jacques Wagner se muda para um apartamento avaliado em 10 milhões de reais na Bahia. O imóvel atribuído a Jacques Wagner tem mais de 200 metros quadrados em prédio com piscina, spa, etc. Então eles falam que foi 2,5 milhões, mas diz que já vale 10 milhões, né? Então, que coisa, né? Vou te contar. Então, enquanto isso, o Eduardo Bolsonaro, em casa alugada nos Estados Unidos, está tendo sua vida devassada. Mas o Jacques Wagner, que era o proprietário, querem passar panos quentes, né? Vou te contar. Bom, o governo L amplia a Bolsa Família e gasto chega a novo patamar bilionário. E parece que o Trump, né, acabou a química, ele sobe o tom e Trump critica como fica a economia do Brasil. Então estão se pegando, é briga de cachorro grande aí, né? E a gente vê aí que todo mundo está falando, né, que o dublê do homem está aparecendo, é muita evidência o que está acontecendo, né? Ele está com os olhos diferentes, tem uma hora que está sem cílio, outra hora com cílio, outra hora com os olhos verdes, outra hora com olho azul, né? Então, e quem fala isso agora é o próprio Alan dos Santos. Ele diz assim, né? Quem que é o L de verdade? Quem é que é o L de verdade? Acorda, Brasil. É esse aqui que está aqui ou esse aqui mais com o rosto mais fino, né? A gente vê no mínimo uns 15 modelos de L por aí, isso não está certo. Será que o povo não está sendo feito de bobo? E esse aqui é aquele que já partiu há muito tempo, né? O cara já tá desde novembro de 22 lá no freezer. O que está acontecendo, né? Bom, vamos lá, a gente já sabe disso, não vamos espichar muito assunto, que isso aí já é assunto manjado, né? Todo mundo já sabe. E sabemos que a PF também está botando muita gente em cana. Mais de 40 integrantes do CV são detidos em 7 estados, 20 só no Ceará. Então a polícia está atuando fortemente, né? Fortemente. E fala o Flávio que na próxima quinta-feira ele diz que vai dar uma péssima notícia para o CV, o PCC e o PT. Me aguardem, né? É o vídeo do Flávio, né? E urgente, Estados Unidos fazem primeira detenção de um terrorista brasileiro ligado às facções do PCC e CV. Os Estados Unidos já está botando em cana gente aqui no Brasil, né? Pois é, vamos ver quem. E também uma corrida pela audiência das emissoras. A gente vê que tem emissoras aí que estão querendo roubar. A Globo está dormindo, está estagnada, né? Então, enquanto a audiência e as emissoras rivais, SBT, Record, estão buscando a audiência. A Globo parece que está no sono profundo ali, né? Desligado. Então, parece que o povo não aceita mais muito essa emissora do mal aí. Ninguém mais quer. E a Copa, né? A Copa também está sendo transmitida para um para o outro, mas
felizmente, né, não tem mais muita gente assim vibrando como era uma vez passada, né? Então, é, a SBT também está contratando muitos bons repórteres lá e está fazendo, então, pois é, a Cazé TV, é um canal de YouTube, né? Cazé TV, dá 104 jogos da Copa do Mundo, 104. O pessoal está assistindo pelo Cazé TV e não mais pela Globo, né? Então todos os jogos da Copa saiu nesse Cazé TV, que é um grande canal do YouTube, ou seja, as emissoras tradicionais estão perdendo muita audiência, perdendo mesmo, né? É o peso da inércia, a Rede Globo tá murchando, né? E a Copa é nossa, mais ou menos. Estúdio de transmissão mundial da Rede Globo. A coisa tá pobre aí, tá pobre o negócio. Te contar, velho, ninguém aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre isso em outros momentos. Mas enfim, continuando os assuntos aqui, né? O L tentou um encontro com o presidente americano lá e foi envergonhado, né? Não conseguiu mais, surgiu vergonha, não conseguiu esse encontro, né? E o Brasil cai em ranking global de competitividade e amarga posições inferiores. O Brasil cai no ranking, né? E ele também está perdendo a audiência o tempo todo, ninguém mais acredita muito nas coisas que o L fala. E a justiça aceita a denúncia contra Deolane e torna ré, acusada de lavar dinheiro do PCC. Então tá ficando feio pro lado dela. E aqui falamos sobre o grande prejuízo do fim da escala 6x1 que provocaria em prefeituras, né? Prefeituras do mundo, do Brasil todo, não vão ter como sustentar essa escala 6x1, que não é algo muito pensado aí, né? Bom, também ela explode contra Trump e pode gostar de Bolsonaro, mas se não se meta nas nossas eleições. O L tá brabinho com ele mesmo, né? Então, algum presidente no mundo tem algum que fale mais porcaria do que o espelho meu. Aqui também, delegado expõe os sinais de abuso que muitos adultos ignoram, né, sobre os pequenos. Mais de 750 pequenos são vítimas de violência, de acordo com o canal, né, que são subtraídos. E que casal de Santa Catarina se recusa a dar a tal da picada do inferno e terá que pagar uma multa, né? Então, a recusa de um casal, né, se aproxima, a justiça estabeleceu multa. É um absurdo que está acontecendo, é isso aí, né? Então, ouçam o que dizem os verdadeiros médicos, não os comprados pelo sistema, né? Os verdadeiros médicos denunciando o caso desses negócios pontudos aí, tá? Então, é um absurdo o que está acontecendo, né? Filha detida por se apropriar da aposentadoria 16 mil da mãe e deixa passar fome. Pois é. Homem abre o caixão com facão para provar o possível maracutaia do COV, mas não havia ninguém lá dentro. O hospital, né, não havia nenhum morto de COV lá dentro, né? Vou te contar, até isso está acontecendo. Olha, né, o homem abre com facão o caixão e diz, aqui, né, não tem ninguém aqui, pegaram, né, o que sobrou. Então, são escândalos e mais escândalos em cima de escândalos que estão sendo trazidos à tona. Só não vê quem não quer mesmo, né? Só não vê quem não quer. Bom, a Apple avalia aumento de preços de seus produtos diante da escalada dos custos dos chips e imagens exclusivas, tá, sobre os 5 maiores prédios residenciais do mundo. Tem o prédio mais alto do Brasil será erguido em Camboriú, que está em construção. Será um prédio de 500 metros de altura, que já será o prédio mais alto do mundo. Eu pergunto, precisa ter um prédio de quase meio quilômetro de altura, mais de meio quilômetro, né? Precisa uma coisa dessa mesmo? Será que é tão seguro assim? Será que não tem, inclusive, construir em cima de areia? Será que as pessoas não estão construindo uma Babilônia falsa em cima de algo que talvez não dure muito tempo? Eu deixo essa reflexão. Será que é necessário construir um prédio de meio quilômetro só por questão de ganância, né? Quando tem tanto terreno sobrando, tanto terreno disponível, né? Ainda mais numa praia, que é um local que é sabidamente um local arenoso, né? Com areia, com lodo, que não tem segurança, o mar sujeito a subir, avançar. Será que a ganância humana não chegou a um nível assim
questionável, então é da reflexão que eu deixo para cada um ver sobre isso aí. Por isso eu digo, vamos abrir nossos olhos, não vamos se deixar levar pela ganância, pela gula, pelas falsas notícias, né? A gente tem que lutar pelo que de fato nós acreditamos que é um Brasil justo, equânime para todos. Por isso eu peço que vocês se mantenham firmes aqui no canal, assistindo todos os vídeos. Amanhã tem notícias, amanhã sábado não tem notícias, mas tem os vídeos que a gente coloca o café, tem os vídeos de reflexão, tem atualizações. A gente vai encher de vídeos bons para o seu fim de semana aí, tá? Vai deixando um like, um grande abraço, a luz venceu, compartilhe, tchau, tchau.